Na estreia de Marquinhos Santos comandando a equipe do Vila Nova, o time goiano voltou a vencer após 5 rodadas e retornou ao G4 da Série B. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo mais um guia tático, dessa vez da Série B, mais uma vez para falar de um Vila Nova, só que de um outro Vila Nova, agora para falar de um Vila Nova comandado pelo Marquinhos Santos. No vídeo que eu trouxe há algumas semanas, eu acho que já tem há mais de um mês, era falando sobre o Vila Nova comandado pelo Claudinei, como a equipe se comportava em campo. Vou trazer dessa vez como a equipe se comportou em campo nessa estreia do Marquinhos Santos, como é que o Vila Nova se comportou sem a bola, como se comportou no ataque e também como se comportou na saída de jogo. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho, ativar o sininho de notificações. Estou, na medida do possível, sempre tentando trazer algum guia tático ou da Série C, ou da Série B, ou da Série A, das 3 principais divisões do Campeonato Brasileiro. Dessa vez para falar de um Vila Nova que, assim, para uma estreia, a gente não espera tantas mudanças assim. E essa estrutura que você já consegue acompanhar aqui abaixo, lembrou muitas vezes a estrutura que o Claudinei já utilizou, né? Uma linha de 4 homens atrás, 2 volantes e 2 homens abertos, um pelo lado direito, o outro pelo lado esquerdo, e 2 homens um pouco mais à frente. Vila Nova segue sem o Caio Dantas, teve a presença do Henrique Almeida, inclusive, que trabalhou com o Marquinhos Santos na temporada passada pelo América. Mas, apesar da permanência na estrutura, a gente percebe algumas modificações já impostas pelo Marquinhos Santos. Por exemplo, o Lourenço aberto pelo lado direito. Isso foi uma certa novidade. Sim, em outros momentos o Lourenço já foi escalado assim, em outros momentos da carreira dele, mas no Vila Nova ele vinha sendo muito utilizado como um segundo volante, ou como meia central, como meio ofensivo também, mas aberto pelo lado direito. Não foram muitos momentos que ele foi utilizado assim, e no jogo contra o Juventude, vitória por 2-0 do Vila Nova contra o Juventude fora de casa. O Vila Nova, que vinha 5 jogos sem vencer, teve a saída do Claudinei, que vinha até fazendo um bom trabalho, mas a sequência ruim acabou tirando o treinador da equipe goiana. Vou começar trazendo análise com esse campinho que você está vendo, a estrutura inicial do Vila Nova. Então, tinha o Deni Júnior, mais um grande jogo do Deni Júnior no gol, lateral direita contando com o Léo Duarte, o Donato sendo o zagueiro direito, o Doma sendo o zagueiro esquerdo, o Gelado na lateral esquerda, meio de campo contando com o Igor Henrique e com o Ralf, experiente Ralf, o Ralf sendo esse homem mais fixo atrás e o Igor Henrique saindo bastante para o campo de ataque, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais detalhado sobre isso. Pelo lado esquerdo, o Parede, pelo lado direito, o Lourenço, e lá na frente, o Neto Pessoa, um pouco mais para o lado direito do ataque, para o lado esquerdo, o Henrique Almeida. Essa foi a escalação inicial, não foi assim que o Vila Nova se comportou o tempo inteiro em campo, e aí eu já vou trazendo aqui uma movimentação de saída do Vila Nova, comandado pelo Marquinhos Santos. Uma das movimentações de saída, e aí eu sempre falo nos vídeos de guia tático que às vezes eu não consigo pegar todas as movimentações da equipe em campo. Então, se você conseguiu observar algo a mais, deixa aqui nos comentários o que você conseguiu observar também. Então, tendo essa saída, uma das saídas foi dessa forma. Foi um jogo onde o Vila Nova teve pouco a bola, né? Principalmente no primeiro tempo. Foi um Juventude que se impôs mais, até pela forma de jogar, até pela proposta de jogo do próprio Vila Nova. O Vila Nova que buscou um jogo um pouco mais reativo. E aí a gente pode até olhar um pouquinho da mão do Marquinhos Santos dentro desse Vila Nova um pouco mais reativo. Com o Claudinei, a gente lembra de alguns jogos bem marcantes de um Vila Nova que, mesmo que não conseguiu grandes resultados, mas, por exemplo, na Ilha, o Vila Nova, mesmo fora de casa, contra um adversário grande, o Vila Nova se impôs, jogou com a bola. Não foi o caso do Vila Nova diante do Juventude. Foi um Vila Nova que retraiu um pouco mais, mas quando tinha bola, essa saída de jogo sempre tinha. Na verdade, em alguns momentos tinha os 2 zagueiros atrás, os laterais abertos, uma saída mais básica. Se queria sair pelo lado direito, contava com o Ralf como um primeiro volante ali à frente. Se queria sair pelo lado esquerdo, contava com o Igor Henrique pelo lado ali um pouco mais à frente como um dos volantes. Uma outra saída era com apenas o Ralf ficando como uma opção de passe à frente dos zagueiros. O Igor Henrique um pouco mais solto, um pouco mais livre.
Uma outra saída, uma saída de 3, que com o Claudinei a gente conseguiu observar muito mais. Claro que apenas o primeiro jogo do Marquinhos Santos, foi um jogo fora de casa, mas em alguns raros momentos deu para perceber essa saída de 3 com um dos laterais um pouco mais livres. Então, se é para liberar o Léo Duarte, o Doma vira o zagueiro central, pelo lado esquerdo retorna o Gelado e pelo lado direito tem a presença do Donato. Se é para liberar o Gelado, e aí inverte, o Donato vira o zagueiro central, o Doma vira o zagueiro esquerdo e pelo lado direito tem o retorno ali do Léo Duarte. Um outro campinho, e aí já é de um Vila Nova sem a bola. Como é que o Vila Nova se comportou sem a bola em campo? Em um primeiro momento, não necessariamente foi mais assim, dessa forma que o Vila Nova se comportou. Eu separo essas configurações de 1, 2, 3, só para deixar um pouco mais claro. Mas quando queria marcar baixo, marcava num 4-4-2 em um momento inicial. Daqui a pouco eu vou trazer uma outra forma de marcar do Vila Nova. Mas em um momento inicial, esse 4-4-2, as linhas dos zagueiros e dos laterais, as linhas dos volantes, o volante esquerdo sendo o Igor Henrique, o volante direito sendo o Ralf, pelo lado direito o Lourenço retornando, pelo lado esquerdo o Parede retornando. No segundo tempo, o Lourenço meio que inverteu com o Neto Pessoa, né? O Neto Pessoa ficou um pouco mais aberto pelo lado direito e o Lourenço ficou dentro dessa linha de 2 homens à frente. Uma outra forma de marcar é essa sem a bola, que também o Claudinei utilizava bastante, né? Com os caras do lado de campo, então na oportunidade Lourenço e Parede sempre avançando um pouco mais para pressionar a saída de bola adversária. Uma outra saída também, uma outra marcação um pouco mais alta, também o Claudinei utilizou, colocando 5 homens lá na frente, colocando os 2 atacantes, os 2 centroavantes, Henrique Almeida e o Neto Pessoa um pouco mais avançados, o Parede e também o Lourenço subindo, e nessa outra configuração com também a subida do Igor Henrique, apenas o Ralf ficando um pouco mais fixo. É um ponto, o Ralf, até pela questão da idade, não que isso prejudique o jogo do Ralf, mas ele não pisa tanto no campo de ataque, é o volante mais fixo. Olhando uma outra configuração sem a bola, e aí eu já trouxe um outro nome aí, que é o do Cristiano. O Cristiano entrou no segundo tempo, mas não foi apenas quando o Cristiano entrou que o Vila Nova se comportou nesse 4-1-4-1, mas principalmente quando ele entrou, né? Ele ficou como esse esse meia ofensiva ali direito, né? Um pouquinho mais deslocado para o lado direito. O Igor ficou um pouquinho deslocado para o lado esquerdo. O Ralf ficava entre essa linha do meio de campo e a linha da zaga, fazendo aí um 4-1-4-1. Teve também a presença, por exemplo, quando estava a questão do Henrique Almeida e do Neto Pessoa, o Neto Pessoa cobria muito esse corredor direito, o Lourenço ficava centralizado. Tiveram algumas movimentações que eu não estou destacando aqui nos campinhos, mas que foram também, de certo modo, que aconteceram em algum momento do confronto. Então, 4-1-4-1. Uma outra configuração sem a bola, mas aí foi bem pontual mesmo, é essa que você vai acompanhando, né? O Ralf um pouco mais recuado, o Igor Henrique um pouquinho mais à frente, o Lourenço centralizado, meio que num 4-3-3, com o Lourenço sendo um meio ofensivo um pouco mais centralizado, né? O Lourenço, grande parte, ficou aberto pelo lado direito, mas o Lourenço centralizando e com o Neto Pessoa aberto pelo lado direito. E aí eu já trago um pouquinho de uma movimentação no ataque. A movimentação no ataque desse vídeo vai ser bem curta mesmo, vou utilizar basicamente esse campo, vou trazer aqui algumas pontuações, mas porque o Vila Nova não teve tanto a bola, né? O Vila Nova não propôs tanto o jogo assim, por isso que não deu para captar tantas movimentações. O que dá para pontuar um Guilherme Paredes sempre sendo ele ou o Lourenço homens de escape, a válvula de escape desse Vila Nova. Então, quando o Juventude tinha a bola parada lá na frente, sempre Lourenço ou Guilherme Paredes eram esses 2 homens onde o Vila Nova procurava alguma bola um pouco mais longa. Sempre esses 2 homens de velocidade, principalmente o Parede. Mas olhando a configuração de um Vila Nova já no ataque, Parede aberto pelo lado direito, às vezes ele entrava na área e meio que trocava, não chegava a inverter com o Neto Pessoa, porque o Neto Pessoa não ia para a ponta, mas ele entrava e ficava um pouco mais ali centralizado, como um 9 mesmo. Teve uma outra configuração, na verdade uma outra movimentação que eu quero destacar é do Lourenço.
ou ele partindo um pouco mais para o fundo, ou ele centralizando para povoar uma região ali de um 10, né, de um meio ofensivo mesmo. Então, algumas dessas movimentações, os laterais não subiram tanto assim no jogo agora diante do Juventude. Destacar mais uma vez a permanência do Ralf um pouco mais atrás e o apoio do Igor Henrique, que foi fundamental nessa vitória do Vila Nova. Mas a movimentação de ataque realmente é um pouco mais simples, é um pouco mais essa mesmo, que foram poucos momentos, repito, foram poucos momentos onde o Vila Nova teve a bola no campo de ataque, mas era mais isso que eu queria trazer aqui, principalmente as movimentações defensivas, muita semelhança com o que a gente conseguiu acompanhar com o Claudinei Oliveira, mas isso também é um pouco lógico, né? Acabou chegar o Marquinhos Santos, não tinha tanto tempo de trabalho assim, havia uma tendência muito grande de se ter um Vila Nova uma estrutura muito parecida. Destacar realmente esse deslocamento do Lourenço para o lado direito do campo. Também destacar uma forma um pouco mais reativa do Vila Nova de jogar. E aí já é um ponto onde a torcida do Vila Nova pode ter uma recorrência ainda maior. Um Vila Nova, até pela forma do Marquinhos Santos, não estou dizendo que ele é retranqueiro, não estou dizendo que é esse o ponto, até porque não gosto muito de falar tal treinador é retranqueiro, nem nada do tipo. Cada um usa a estratégia que quer. Mas há uma tendência muito grande de o Vila Nova se tornar um pouco mais reativo, de buscar jogadas de transição, de buscar utilizar mais a velocidade do Parede lá na frente, utilizar a velocidade do Lourenço. Não à toa o Lourenço estava aberto pelo lado direito. Acho que era muito a tendência do Marquinhos Santos aproveitar essa velocidade que o Lourenço tem. Também não é um cara tão veloz como o Guilherme Parede, mas se a gente coloca ali numa balança Lourenço, Neto Pessoa, o próprio Henrique Almeida e o Parede, eu acho que Lourenço e Guilherme Parede tem uma explosão, pelo menos inicial, um pouquinho a mais. Mas era isso que eu queria trazer. Se você tem alguma observação a mais, deixa aqui abaixo. Se inscreve no canal, mais uma vez estou pedindo aqui. Deixa o joinha, porque isso ajuda demais no meu trabalho para me ajudar a chegar a essa meta de 800 inscritos aqui no JP Comenta. Vou sempre tentando trazer algum conteúdo da Série B. Mas é isso. Fica por aqui, vou ficando por aqui. Até a próxima.